Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é dúvida de muitas famílias. Gente, quando o assunto é introdução alimentar, muitas dúvidas surgem, mas uma das mais importantes é quais frutas podem ser oferecidas para o bebê. E se essa é uma dúvida por aí, vem comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e esclarecer e te dar mais segurança para que essa fase seja conduzida aí de uma forma bem tranquila para você e para o seu filho. Mas se você ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Milena Henriques, nutricionista materno-infantil, mãe do Arthur, de 4 anos, e mãe do Heitor, de 1 ano. Eu sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo, que hoje é um curso online que conta com mais de 9.000 famílias na nossa comunidade. E aí, por meio dele, por meio do nosso outro curso do Tripé da Boa Nutrição Infantil, das minhas redes sociais, graças a Deus eu tenho conseguido entregar conteúdo que tem ajudado aí muitas famílias a melhorarem a alimentação dos seus filhos. E juntos quero transformar essa geração em crianças que são verdadeiramente boa de garfo. E aí, aproveite esse momento para já curtir esse vídeo, já se inscrever aqui no canal, ativar aqui a notificação para que você possa fazer parte desse time junto comigo e me ajudando também na divulgação alimentar. Vem carregada de muitas dúvidas e realmente saber isso de qual fruta oferecer para o bebê vai ajudar muito. Gente, todas as frutas podem ser oferecidas, não tem restrição, tá bom? Não tem fruta específica que não deva ser oferecido para o seu filho, você pode oferecer todas elas, todas. Mas espera aí, o vídeo ainda não acabou. Eu sei que você veio aqui para saber muito mais do que isso, né? Eu já respondi aí a pergunta, mas existem algumas ressalvas e considerações e aí é sobre elas que nós vamos conversar. Eu prometo que vou ser breve e que vai valer a pena. Então, olha só, vamos começar falando do que pode e deve ser oferecido. Ok, Milene, vou começar a introdução alimentar do meu filho. Eu posso dar qualquer frutinha mesmo? Não preciso levar nada em consideração? Não, não é bem assim não. Existem alguns critérios que vão deixar essa escolha mais fácil, mais racional, tá bom? Não é nada aleatório não. E aí eu quero te ajudar nisso. Olha só, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é legal dar preferência às frutas da safra e que sejam da sua região, porque assim maiores as chances dessas frutas estarem mais saborosas, de terem menos insumos agrícolas, e aí por isso é interessante ficar de olho nas frutas que são da safra. Inclusive, gente, todos os meses, tá? Eu preparo um post com muito carinho, coloco no Insta, falando quais são os alimentos da safra. E isso pode ser útil aí para você, depois você dá uma olhadinha lá que esse conteúdo ele é bastante relevante. Você precisa dar preferência às frutas da safra, às frutas da sua região, não significa que você deve ficar restrita a isso, tá bom, gente? Porque é importante variar os tipos. Existem diversas frutas, né, pelo Brasil afora, e o ideal é que você varie sempre. Assim você vai garantir uma variedade de nutrientes que vai ser, né, de uma fruta para outra. E aí, além de aumentar a oferta de nutrientes, que é importante para o crescimento, desenvolvimento, então, do seu filho, você vai ampliar o cardápio dele, vai promover o crescimento, a interação com diferentes sabores, cores, aromas, formas, texturas, e isso vai ser muito importante para que ele tenha contato com essa diversidade nesse período aí que a gente chama de janela de oportunidade, para que ele seja mais estimulado e para que ele seja para sempre bom de garfo. Então, ofereça desde as mais docinhas até as mais azedinhas, das que tem menos água, das que tem cores mais clarinhas, das que tem cores mais fortes, as que são mais macias, as que são mais moles.
Frutas em temperatura ambiente, essas variações vão fazer com que o oferecimento das frutas seja bem diverso, mais contato com temperaturas, cores, enfim, tudo isso que eu falei, né, de fazer com relação ao funcionamento do intestino do seu bebê. Todo bebê tem chance de mudar o padrão de funcionamento intestinal após iniciar a introdução de alimentos sólidos. E aí, gente, infelizmente é comum que os bebês fiquem com o intestino mais preso depois que começam a comer. E aí, se isso for uma realidade na sua casa, eu sugiro que você ofereça frutas laxativas, que soltam o intestino, como mamão, ameixa, manga, e evitar as que são consideradas constipantes, como banana, maçã, goiaba. E aí, gente, tem conteúdo tanto aqui no YouTube quanto lá no Insta que eu falo melhor sobre o que é constipante na sua casa. Se você for oferecer os alimentos amassados, o ideal é você abacate. E aos poucos você ir inserindo as mais durinhas, como maçã. Precisa optar por frutas mais macias. Por exemplo, maçã, galas são mais macias do que a Fuji. E isso vai facilitar o consumo. E aí o mesmo raciocínio, gente, para pera e para qualquer outra fruta que você for oferecer. Agora, se a sua opção for por uma introdução alimentar participativa ou pelo BLW, você pode oferecer mesmo aquelas frutas que a princípio são mais difíceis de amassar, mesmo sendo macias. A manga, por exemplo, é uma delas, super macia, mas por ser muito fibrosa, amassar ela com garfo não é fácil, né? E aí você pode ou até contribuir para um engasgo. E aí, já entrando então no que deveria ser evitado, eu vou te contar o que não oferecer logo de cara, bem no início. Espadas, elas precisam de atenção. Por quê? Porque elas soltam água e aí vai ter duas coisas para provocar engasgo. Porque é muita água, a melancia é uma delas, né? Se você amassa, é muita água e ao mesmo tempo fica o sólido. Então, são duas consistências. Gente, eu não tô falando para não oferecer, mas essas não seriam as minhas frutas de preferência logo de cara para começar a introdução alimentar, tá? Algumas frutas eu ainda recomendo que você deixe para oferecer depois de alguns dias ou até alguns porque se o seu bebê já estiver consumindo outros alimentos, ele vai ter mais segurança em lidar com aquela fruta dentro da boca. Isso são frutas, gente, como acerola, jabuticaba, uva, são frutas cilíndricas, redondas, né? Porque aumenta o risco de engasgo. Então, você tem que ter maior atenção aí no fornecimento dessas frutas. Quando você for oferecer, corte ela no comprimento, porque a fruta vai ficar compridinha e aí ela não vai ficar redonda e isso vai dar mais segurança, né? Pro seu filho aí, tá bom, gente? Não é que não tem que dar, eu só não recomendo que essas sejam escolhidas como as primeiras frutas a serem oferecidas, tá bom? Outra observação é com relação às sementes. Por volta dos 10 meses até 1 ano, muitos bebês já são capazes, fruta que tenha semente, caroço, certifique-se de tirar a semente ou o caroço antes de oferecer. Antes havia a recomendação de evitar algumas frutas na introdução alimentar, como kiwi, morango, mas hoje não tem essa restrição mais, tá? Sabe-se que por volta aí do 6º mês de vida, os bebês já possuem maturação fisiológica e neurológica que permite o consumo de todas as frutas, né? Aí com essas ressalvas que eu falei, claro, mas com segurança. E aí, a não ser em caso de alergia alimentar, porque se o seu filho é alérgico à proteína do leite de vaca ou qualquer outra coisa, eu sugiro conversar com o pediatra, procurar um nutricionista materno-infantil, porque a introdução dos alimentos, ela precisa de algumas cautelas, assim, ela precisa ser um pouco mais supervisionada, tá bom? Mas, no geral, aproveite a janela de oportunidade, ofereça o máximo de variedade que você puder para o seu filho, que isso vai ser ótimo. Cheiros, sabores, texturas, tudo isso é muita novidade para ele e é normal mesmo, ele tem que favorecer que essa criança tenha contato diversas vezes em situações diferentes para que seja possível que ele consuma, tá bom? Sem contar que o paladar, ele vai se adaptando. Então, gente, com uma cara de quem não gostou, continue oferecendo. Continue permitindo que seu filho tenha contato. Não significa que você não gosta, o seu filho não vai gostar também, tá bom? Não precisa eliminar essa fruta da vida do seu filho.
Mude a forma de preparo, continue oferecendo em outros momentos, com outros cortes, em outro contexto, que isso pode favorecer a aceitação. Agora, se seu filho rejeita muitas frutas, ou então um grupo inteiro, ou se ele não quer nem provar, nem levar à boca, aí pode uma questão de preferência, não trate isso como normal, como uma fase que vai passar, busque ajuda, garanta que você seja acompanhado por um profissional que tem experiência nisso, né? Para que você consiga ajudar o seu filho nesse momento que é tão importante, que vai determinar que ele faça boas escolhas pelo resto da vida. Então, gente, gostaram desse assunto? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês desejam mais temas relacionados à introdução alimentar. E aí, gente, fiquem à vontade para sugerir outros temas também. E aí, gente, por favor, se isso faz sentido para você, se o meu trabalho te ajuda, me ajude na divulgação dele, compartilhando essa mensagem para que atinja mais pessoas. Essa é a forma de você reconhecer, né, que o meu trabalho vale a pena e me motivar a seguir em frente. Então, é isso. Vamos juntos transformar a alimentação dessas crianças, transformar essa geração em uma geração de crianças boas de garfo. Beijos e até mais!